E Quinteiro vai ou não virar reforço do Clube Atlético Mineiro? O que eu posso contar para vocês é que o meio atacante colombiano quer muito jogar no Atlético, seu empresário faz enorme força, o empresário do Quinteiro é o mesmo do técnico Eduardo Barba Domingues, mas o Atlético entende que o Quinteiro é plano B em relação ao Fred, jogador de 32 anos de idade, que pertence ao Fenerbahçe e que disputa às 4 da tarde dessa quarta-feira, jogo da pré-Champions. O Fenerbahçe visita o Górnik na Polônia, no jogo de ida, a vitória do Fenerbahçe por 1-0. Depois dessa partida, a gente deve ter um desfecho sobre a chance de o Fred rescindir de forma amigável seu contrato com o Fenerbahçe. Se o Fred deixar o clube turco, ele será reforço do Atlético e o Galo desiste de contratar o Quinteiro. A avaliação é de que o Fred pode atuar mais avançado como um meio atacante, como ele tem jogado lá no Fenerbahçe, e diante desse cenário não haveria necessidade da contratação do Quinteiro. Se não houver avanços na tratativa com o Fred, aí sim o Quinteiro passa a ser uma opção real. Jogador que disputou a última Copa do Mundo pela seleção colombiana, ele era reserva do James Rodrigues e que teve nos últimos dias seu contrato rescindido no River Plate, poderia chegar sem custos ao Atlético Mineiro. Trazendo Cláudio Rezende e as informações do Galo, Claudão. O técnico Barba Domingues, ele pode ter até 3 reforços no fim de semana. Vamos a eles. O Alan Franco, ele hoje foi pela primeira vez a campo, fez uma parte da atividade juntamente com os demais colegas. O Alan Franco foi o último a se apresentar após a disputa da Copa do Mundo. Está fazendo aí um recondicionamento físico, até porque ele ficou 20 dias depois da Copa. Ele teve um período de férias e aí ficou sem treinar, né? Esse período aí, o Alan Franco, mas é um atleta que é muito privilegiado fisicamente e por isso pode, quem sabe, aparecer já no fim de semana, quando o Galo recebe o Juventude de Caxias do Sul na Arena MRV, aí é Copa do Brasil. E além do Alan Franco, tem o Gustavo Scarpa, que quase foi, né, pro jogo contra o Palmeiras em São Paulo, tá recuperado de uma lesão muscular. Mais uma semaninha pro Scarpa, ele deve ficar disponível. E o Coelho segue em tratamento, foi baixa de última hora contra o Palmeiras, não viajou para São Paulo porque foi constatado um edema na coxa esquerda. Mas como é um edema, dependendo da evolução também na semana, o Coelho pode aparecer. Se não for para esse jogo, quem sabe para o duelo de volta que vai acontecer, né, com o Caxias, lá em Caxias do Sul contra o Juventude daqui a uma semana. Então, Pedro, tem esse cenário aí. O Galo que aos poucos vem o Barba recuperando jogadores que estavam bem esquecidos lá atrás, né? O Igor Gomes é um deles, né? Já pode aparecer mais para ser utilizado. Ele não vai ter para o jogo do fim de semana o Cissé, que tem sido muito elogiado. O Cissé foi expulso contra o Ceará, que foi a última rodada na Copa do Brasil, naquele jogo que o Galo classificou nos pênaltis. Nos pênaltis o Cissé foi expulso. Então não tem o Cissé. Semana para recuperar fisicamente o Maicon ali no meio campo e esses 3 nomes aí, quem sabe, né? Podem aparecer para ter mais opções, o Barba Domingues. O que você imagina de mudanças na escalação, Edu, tendo em vista esses dias que o Atlético tem para trabalhar? Eu não sei se você tem a sensação de que pode acontecer algum tipo de mudança nesse sentido físico, nesse sentido de repente, ter jogadores mais inteiros. Porque uma semana tá ok, você consegue recuperar alguns jogadores, mas tem gente que já não consegue jogar e em 100%, como é o caso do Scarpa, há muito tempo. Mas ao mesmo tempo é um jogo eliminatório, então vai ter que equilibrar uma bela balança aí o Barba. Eu não apostaria no Scarpa. Agora, eu acho que por conta da parada para a Copa do Mundo, período de descanso, de treino, e o Galo ter essa semana para recuperar, eu não vejo necessidade nenhuma de segurar jogador, de poupar, sabe? Tem a ausência do Cissé pela suspensão, como disse o Cláudio Rezende, mas depois da parada para a Copa, 2 jogos, Bahia e Palmeiras, e uma semana de descanso. Então não faz sentido. Fulano tá desgastado fisicamente. Não há desgaste físico nesse momento. Então, mexer no desenho tático, também não. Para mim tá muito claro e consolidado esse desenho do Atlético. Com uma saída de 3 jogadores, eventualmente defendendo com uma linha de 5, pode ser uma linha com 4 atletas, e ao invés do Coelho fechar uma linha de 5, fecha uma segunda linha. Isso tem acontecido. Alguns jogos, o Natanael, ele só é zagueiro com a bola, fazendo uma saída de 3.
e para defender ele defende como lateral. Outros jogos ele defende como zagueiro também, como aconteceu em São Paulo contra o Palmeiras. Ele termina jogando como ala, mas a maior parte do jogo ele foi zagueiro, saindo e defendendo como zagueiro. Então eu não acredito em mudança de desenho. Agora, mudança de peça pode acontecer? Pode. Você tem um possível retorno do Alan Franco. O Alan Franco até a parada para a Copa era titular. E eu acredito numa disputa por posição de Franco com Pérez. Eu não gostaria de ver o Cissé perder espaço para o Alan Franco. Eu acho que o Cissé tem que ter cada vez mais minutos e o Cissé poderia ser, caso na cabeça do Barba ele não tenha condição de ser titular agora, sempre a primeira opção. O Cissé precisa ser, no mínimo, a primeira opção para o meio de campo do Atlético. Isso eu estou falando se ele for opção. Porque se ele vier a ser escalado como titular, segundo homem de meio, ter Maicon e Cissé, para mim, não há problema nenhum. Pelo contrário, ainda mais um jogo em que o Atlético, em jogos em que o Atlético vai ser protagonista. Nesse caso não, porque ele está suspenso. Então você pode ter o retorno do Franco para jogar com o Maicon ou a manutenção do Pérez com o Maicon, e a gente não sabe se o Maicon já aguentaria mais minutos ou não, porque o Barba já deixou muito claro que ele não está 100%. E do meio para frente, esperar pelo Coelho. Se ele se recupera a tempo de jogar a Copa do Brasil já no final de semana, se dá uma segurada a mais, até porque o Preciado não foi mal. Agora, o Preciado não foi mal porque foi um jogo diferente. Um jogo de mais protagonismo, em que você vai precisar de mais atacante mesmo ali pelo lado. Eu prefiro o Coelho ao Preciado. Mas aí é o departamento médico que vai dar opção pro Barba escalar ou não. Tem a opção do Minda, né? Mas aí também tem a questão física. O Minda é a questão física porque ele voltou, teve um período de descanso, né? Agora, eu não sei se o Minda tem a capacidade de física de fazer o que Coelho e Preciado fazem. Sim. Mas atacante tem que voltar para marcar gente? O futebol hoje é assim. E o modelo de jogo escolhido pelo treinador do Atlético é assim. E é assim que tem dado certo. Então, vamos pensar com a cabeça do técnico, vamos fazer análise com o que o técnico está planejando para o time e baseando naquilo que tem dado certo. Não adianta eu sentar aqui e marretar a Barba, porque eu quero que ele jogue do meu jeito. Não é o meu jeito. Eu que tenho que ler o que o Barba está fazendo e dizer aqui se está ficando legal, se não está, se está dando certo ou não. Está dando certo. Então, dentro da ideia de jogo do Barba, nesse momento, fisicamente, o Minda não se encaixa tanto. Mas para segundo tempo, para um jogo que se abre mais, o Minda se encaixa. Agora, CJ, só para a gente seguir falando um pouquinho do Galo aqui em relação a Fred. Cara, é uma situação difícil porque é uma negociação que se arrasta há algum tempo. O Atlético já tem tudo acertado com o Fred, como a gente já traz aqui há algumas semanas em relação a salários, luvas, etc. O Fred quer vir. A família do Fred quer que ele venha, mas depende do acordo com o Fener. Então, esse acordo está aí com dias decisivos para sair a definição se ele fica ou não no clube turco. Certo é que o Pitombeira está lá, junto com a sua equipe, para poder convencer o Fenerbahçe a liberar, mas vai depender, sim, de uma compensação financeira. Não vai ter nada de graça, conforme esperava o Atlético. E aí o Atlético entendendo, ou tentando entender as prioridades do elenco, se o Fred, ou não o Fred especificamente, mas um volante ali, esse jogador que tem as características do Fred, seria essa prioridade a ponto dele fazer esse esforço de despender essa verba. Certo é que o Fred, sim, elevaria o padrão do elenco atleticano, coisa que a gente está precisando, o Atlético está precisando, tá? Guinho, se você, que é amigo do Fred, chama ele de Fredinho, se você, que tem o contato direto com o Fred, não sabe se o Fred vem, quem sou eu para poder discordar de alguma coisa de você? Quem sou eu para poder falar alguma coisa do Fred? O Fred tá lá, mas não tá cá. Ele não tá cá, mas não tá lá. Ele tá naquela coisa, vai ou não vai? Ô Mirandinha, fala que é verdade. Natanael apareceu no seu coração em 2025. Eu me lembro, eu estava aqui. E você elogiava muito o Campeonato Mineiro do Natanael, a início, a chegada e como que ele estava. Aí, de repente, o Natanael deu uma evaporada. Aí o Saravia... Saravia. Saravia aparecia, não aparecia, machucava, não machucava. E o Natanael também desapareceu. E agora o homem está sendo enaltecido pelo torcedor, tá? É um zagueiro lateral ou é um lateral zagueiro? E com méritos. Tem cumprido muito bem a sua função.
acho que o Barba tem... Acho não, tenho certeza que o Barba tem muita coisa nessa evolução do Natanael. A forma como ele posicionou o Natanael favoreceu para mim muito o estilo de jogo dele. Porque uma coisa é você jogar como lateral, sendo o lateral mais ofensivo, que aí você vira um ala e você tem muito mais responsabilidades ofensivas, você precisa muito mais do 1 para 1, você precisa muito mais de uma lucidez num passe, num cruzamento, numa assistência e muitas vezes jogando de costa para o adversário, porque o zagueiro está construindo ali por trás, um volante está construindo ali por trás, esse lateral vira um ala, um ponta, ele vai receber a bola naquela zona do campo mais apertada, que você tem que ter um refino técnico diferente, ou você tem que ter uma propensão ofensiva maior. E quando você vem de trás para frente, como de frente para o jogo, sem pressão nas costas, tem sido melhor. E hoje, qual que é a principal característica do Natanael? É defender. Ele tem defendido bem, ele tem sido muito consistente, apesar da altura, ele tem sido muito consistente, muitas vezes como um terceiro zagueiro e às vezes também como lateral. Então eu acho que ele está tirando do Natanael o que ele tem de melhor, que é a intensidade na marcação, que é a disposição tática do jogo. Natanael é o novo Vidalba. Só que era do lado esquerdo lá e do lado direito. Menos zagueiro do que o Vidalba, mas guardado as devidas proporções, sim, tem jogado bem. Tanto que às vezes quando ele vai mais à frente, ainda ele tem uma dificuldade, ele não é o seu melhor momento dentro do jogo, não é na parte ofensiva. No jogo contra o Bahia, ele até fez várias ultrapassagens. É isso que eu ia tocar nesse ponto, Ele Rafa. fez várias ultrapassagens. Eu acho que... Concordo com tudo que você falou defensivamente. Pra mim, é o jogador que mais evoluiu na mão do Barba. Desde a chegada do Barba, quem mais evoluiu, quem mais cresceu, pra mim é o Natanael com uma certa folga. Mas vocês vão se lembrar que no começo do ano, falava-se muito que o lado esquerdo do Atlético era o lado mais perigoso. Com o Bernard, com o Renan Lodge, aí você tinha o Maicon, você tinha o Dudu, tinha toda essa galera atuando por ali. Desde que o Barba chegou e mudou esse esquema, o lado direito do Atlético se tornou mais perigoso do que o lado esquerdo. O Atlético muitas vezes chega mais pelo lado direito do que do lado esquerdo. Nesse jogo do Bahia, por exemplo, o Coelho foi eleito o melhor em campo pela equipe da 98 que estava na transmissão da jornada esportiva. O Coelho recebeu os votos, saiu como melhor em campo. Muito pela participação do Natanael. Do lado esquerdo, e aí tem sido o Lianco, tem sido um defensor que não participa tanto do jogo com a bola. E isso acabou não faz ultrapassagem, né? O Lianco não faz ultrapassagem. E acabou influenciando em como o Atlético constrói o jogo. E muito pelo lado direito. Então, defensivamente, ele tá indo muito bem. E acho que nesse segundo turno, até pelo que a gente viu no jogo contra o Bahia, e acho que é natural que aos poucos ele vai evoluindo em alguns pontos, o próximo passo é participar mais do jogo com a bola pelo lado direito. Como um zagueiro. Não precisa ser como lateral e na linha de fundo o tempo inteiro, mas construindo, achando o Vitor Hugo, achando o Coelho, e por ali esses três vêm se entrosando cada vez mais, e o Natanael é sim o jogador que mais evoluiu com o Barba.